Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Moldando a Realidade. No vídeo de hoje falaremos a respeito da globalização e seu impacto no cenário geopolítico mundial. Sem mais delongas então, roda a vinheta. Caros espectadores, antes de começarmos, já aproveitem para deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo do canal. Sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Primeiramente, é indispensável explicar o que exatamente é a globalização. A globalização é um processo de expansão econômica, política e cultural a nível mundial. Sua origem remete ao período das grandes navegações no século XVI, momento em que as trocas comerciais ampliaram, englobando diversas nações. No último século, o processo de globalização acelerou bastante devido à Terceira Revolução Industrial, também conhecida como Revolução Técnico-Científica Informacional. A globalização certamente trouxe diversos benefícios para a raça humana, propagando a prática do livre comércio e permitindo a consolidação do mundo tecnológico que conhecemos hoje. A realidade predomina, isso é fato, sendo assim, torna-se indispensável realizar uma análise referente ao processo que possibilitou o surgimento do mundo moderno, a globalização. Se formos levar em consideração que o capitalismo pode ser definido como a mera relação de trocas comerciais entre duas ou mais pessoas, é válido considerar que o capitalismo existe há muito tempo na história da raça humana. Contudo, a expansão do mercado e da economia em uma escala global teve início apenas com as grandes navegações. Pressupõe-se que durante os séculos XV e XVII, marcados pelas grandes navegações, iniciou-se a primeira fase da globalização. Nesse período, houve o início da ampliação da economia devido à expansão marítima europeia, dando origem a uma série de mudanças gradativas na estrutura social e econômica da época, iniciando a ampliação da economia em uma escala global. A segunda fase da globalização ocorreu em meados do século XIX e meados do século XX, sendo iniciada pela expansão da dominação colonial europeia sobre outros territórios e pela consolidação do processo de industrialização no continente europeu, proporcionado pela Revolução Industrial. Nesse período, houve então a formação daquilo que ficou conhecido por capitalismo industrial e a formação das bases para a instauração do capitalismo financeiro. A terceira fase da globalização, por sua vez, ocorreu durante o período da Guerra Fria. Tal fase estendeu-se do final da Segunda Guerra Mundial ao final da Guerra Fria e coincidiu com o período da ordem mundial marcado pela bipolaridade. Nessa época, o mundo viu a formação de dois grandes blocos de poder, o bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o bloco socialista, liderado pela União Soviética. Embora a Guerra Fria tenha sido marcada por inúmeras tensões, ela proporcionou um grande desenvolvimento tecnológico, dando origem à terceira fase da globalização e ao termo Revolução Técnico-Científica Informacional. Por fim, a quarta fase da globalização se estende de 1989 aos dias atuais. Tal fase foi marcada com a queda do Muro de Berlim, a ruína da URSS e o fim da Guerra Fria. A partir desse momento o mundo entrou em uma nova ordem mundial, e a globalização também passou a um novo estágio, pois o modelo econômico capitalista acabou predominando no mundo inteiro. Com a consolidação do sistema capitalista, as movimentações de recursos, bens, mercadorias e produtos tiveram uma evolução relevante, impulsionando as trocas comerciais e consequentemente ampliando a economia em uma escala global. Devido à expansão do comércio mundial e à constante busca por vantagens competitivas, temos como consequência quatro principais fatores econômicos. Sendo eles o aumento da concorrência, a grande circulação no mercado financeiro, a existência de empresas transnacionais e a presença de blocos econômicos. O aumento da concorrência originou-se devido ao grande aumento das trocas comerciais. Praticamente todos os setores produtivos do mercado foram submetidos a uma demanda que crescia gradualmente, sendo assim, surgiu a necessidade das empresas se adaptarem e expandirem seu alcance para conseguir atender a demanda. A necessidade de se adaptar ao mercado predominou sobre os setores produtivos, o que inevitavelmente acabou obrigando todos os empreendedores a formularem estratégias e técnicas de vendas para terem vantagem sobre a concorrência, que também crescia conforme a demanda aumentava.
Basicamente, a partir do início da globalização, a concorrência entre as empresas aumentou exponencialmente, afinal, a empresa que fosse capaz de disponibilizar a melhor oferta para a demanda do mercado, consequentemente teria mais lucro. Com o aumento da oferta e da demanda, consequentemente temos o aumento da circulação de produtos e mercadorias no mercado. As empresas logo perceberam que existia demanda em uma escala muito variável, diversos produtos e mercadorias diferentes eram requisitados. A expansão do mercado acabou culminando em um resultado inevitável, a adaptação das empresas perante o mercado. As empresas teriam que se adaptar para obter êxito em disponibilizar a melhor oferta possível e garantir o lucro. Por fim, o aumento da oferta acabou resultando em um aumento de circulação de capital no mercado financeiro. O aumento de capital circulando no mercado permitiu a expansão do alcance de diversas empresas a nível mundial. A existência de empresas transnacionais, que abrangem uma estrutura que engloba diversos países, certamente proporcionou diversos avanços para o mercado capitalista, possibilitando um acesso gigantesco às mercadorias e produtos para a população. É necessário salientar que mesmo que uma empresa possua um alcance internacional e seja fortemente consolidada no mercado, ela continua dependendo da demanda dos clientes para existir e gerar lucro. Além disso, existem outras empresas que também desejam a atenção dos clientes. A concorrência presente no mercado abrange todas as escalas de produção, portanto, é completamente válido presumir que até mesmo as grandes empresas competem entre si para ver quem será capaz de atrair mais clientes. Não existe um motivo coerente para qualquer empresa querer atuar de forma desfavorável ao cliente. Caso isso aconteça, é inevitável que o cliente opte por abandonar os serviços daquela empresa e selecionar outra empresa adequada para conseguir o que deseja. A empresa que decidir adotar uma política comercial desfavorável ao cliente, consequentemente estará propensa a perder clientes e falir. Por fim, para finalizarmos as características da globalização, temos a presença dos blocos econômicos, a última escala de evolução do processo de globalização. Logicamente, não haverá como abordar de forma detalhada sobre os blocos econômicos, esse assunto pode ser tema de outro vídeo, mas mesmo assim, vamos buscar compreender ao menos o básico sobre como surgiram essas alianças econômicas e qual o papel que desempenham perante o cenário geopolítico global. A origem dos principais blocos econômicos e organizações políticas remete a momentos de instabilidade no século XX. Buscando amenizar os problemas causados pelos conflitos como a Guerra Fria, os países buscaram estabelecer alianças econômicas visando evitar qualquer crise que poderia acontecer posteriormente. Cada bloco econômico foi fundado com o propósito de suprir a escassez presente em determinado contexto. Basicamente, a proposta de alianças econômicas internacionais surgiu para propor soluções para a instabilidade presente durante o século XX, como a escassez de recursos. O surgimento de blocos econômicos definitivamente representa o resultado do processo de globalização, afinal, estamos falando de alianças políticas e econômicas internacionais. Caros ouvintes, temos que admitir que o assunto de globalização é um tema complexo, e poderia render diversas análises para o canal, portanto, vamos apenas finalizar o vídeo propondo uma visão geral referente ao processo de expansão da economia. A economia globalizada certamente pode prover inúmeras vantagens, como possibilitar a solução de problemas, permitir o desenvolvimento dos setores produtivos e em última instância contornar a escassez. O desenvolvimento econômico, o aprimoramento dos setores produtivos e a ampliação das trocas comerciais a nível global não apresentam nenhum perigo para a humanidade. Contudo, apesar dos benefícios proporcionados pela globalização, inevitavelmente determinados fatores presentes na sociedade servirão para proporcionar a instabilidade. Os entraves que surgem normalmente se originam na sociedade ou na política e somente depois acabam tomando uma proporção maior ao se envolverem com o mercado. A globalização representa especificamente a ampliação das trocas comerciais a nível global, e não pode ser atrelada a inconvenientes que ocorrem em diferentes contextos. Seria um equívoco presumir que a globalização pode prover danos ao meio ambiente ou ampliar a desigualdade social. Quem dá origem a esses problemas, em última instância, sempre são as pessoas. O mercado perante a essas ocasiões apenas disponibiliza as possibilidades, mas quem decide o que fazer com os produtos, mercadorias ou serviços disponíveis no mercado são as pessoas.
A África poderia ser um excelente exemplo, mesmo com todos os recursos necessários para auxiliar o continente africano, seria difícil executar as melhorias necessárias, isso porque a África apresenta uma complexidade geográfica e política muito maior do que as pessoas pensam. Acredito que seja válido informar aos espectadores que, antes de julgar determinado tema ou contexto, é interessante avaliar bem os detalhes da situação. Uma análise de fragmentos não permite chegar a uma conclusão válida da realidade. A realidade predomina, e o mundo é muito mais complexo do que parece, portanto, é sempre válido buscar compreendê-lo corretamente. Caros ouvintes, espero que tenham gostado do vídeo. Fiquem alertas com a realidade, e até a próxima! O vídeo foi produzido por Dracon, editado por Volpo, e revisado por Sieben. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, os links estão na descrição.